Olá, vencedores e vencedoras, estamos aqui para mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 4 de setembro de 2024. E o ano está indo embora, hein? Daqui a pouco a gente está no último trimestre já. Bom, como é habitual, né, nós vamos avaliar, né, a nossa visão para estes ativos que estão em tela e que dão aí uma excelente visibilidade sobre o que deve acontecer no mercado brasileiro na próxima quinzena. E aliás, passando aqui para o gráfico, né? Vale ressaltar que todas as nossas, por assim dizer, previsões, né, a nossa leitura de mercado da última quinzena, todas elas se concretizaram, como a gente vai ver aqui, certo? Então isso mostra aí a força, o poder do nosso método. Tá, então juros, que é extremamente importante a gente verificar, nós avaliamos na última quinzena que ele estava num suporte muito forte que deveria retomar, tá certo? E foi exatamente o que aconteceu. Né? Ele tinha todas as características de que deveria retomar, o preço já estava reagindo, o Maximus ainda não, né? Mas realmente o suporte dado pela média volumétrica de 233 períodos é significativo, né? E naturalmente ele reagiu. Tá? Não havia condições para ele cair. Né? Não havia nenhum indicativo de que os juros poderiam cair mais. Pelo contrário, né? Com a situação fiscal calamitosa do Brasil, eles tendem a subir, de fato. Tá? Eles não poderiam resistir a um suporte dessa magnitude. Tá? O interessante é que ele subiu mais do que se esperava. Tá? Eu não esperava que ele fosse romper essa linha de tendência de baixa aqui. Tá? Não ainda. Tá? Porque não existe ainda sinalização concreta do Banco Central de que os juros vão aumentar. Já existem sinalizações cuidadosas. Né? Já estão começando a azeitar, mas ainda não admitiram de fato que deve subir e tem a mudança, né, no final do ano, na virada de ano, do presidente do Banco Central, por um nomeado pelo atual presidente da República. Então, existem dúvidas no mercado, mas tudo indica que os juros precisarão aumentar. Tá? Não tem como sustentar essa loucura fiscal que está acontecendo sem um aumento de juros, infelizmente, né? Vai pesar no nosso bolso. Ou pesa nos juros, né, com os juros mais altos, ou pesa na inflação, ou em ambos. Não tem outro jeito. Se você não entende de economia, não fique achando que pode se dar uma canetada e baixar os juros. Se isso for feito, a inflação dispara. Tá? As coisas estão interconectadas. Não tem jeito. Se você não entende de economia, o mínimo necessário, não fica aí falando besteira. Tá? Não fica aí passando vergonha. Certo? Bom, situação atual. Ele deu uma pausa. Né? Existe aqui o candle de ontem. Ele está dentro, né, contido no candle da sexta-feira passada. Aliás, da segunda-feira dessa semana, melhor dizendo, esse é o primeiro, da sexta esse aqui. E já com uma cor azulada, o que significa que a ação do preço começou a relaxar. Certo? Então, deve realmente haver aí uma acomodação. Certo? Ele também foi um tanto quanto longe, né? Ele chegou a bater na segunda volatilidade, é difícil dos juros ultrapassarem a segunda volatilidade, né? E aqui, naturalmente, é um ponto onde ele costuma ou pausar ou reverter, certo? Vamos olhar aqui, a mordida do crocodilo mostra a pausa nos preços, né? Ele tinha passado do 100% de Fibonacci. Todavia, o quadro aqui no crocodilo em si ainda é de elevação dos preços. Tá? Ainda é. Tudo indica ainda uma possibilidade de elevação. Certo? Está tomando força ainda é algo que pode voltar facilmente, mas tudo indica um aumento. O Maximus indica um relaxamento, mas ele está lá no 618, ele está bem elevado, né? As barrinhas aqui estão bem elevadas, o que indica uma força razoável de alta. Tá? Pode cair? Pode cair, mas em geral não vai tão rápido assim. A gente precisaria ver aqui no Maximus
uma caída aqui para a gente poder dizer que realmente esse preço deve reverter. Então, na minha opinião, esse preço deve lateralizar, talvez com uma ligeira queda, tá? Chegando mais perto aqui do pântano, né? O verdinho aqui, do musgo do pântano aqui, mas dificilmente ele volta daqui para uma tendência de baixa como estava aqui, tá? Ele parece que animou aí em tomar uma certa elevação, ok? Muito bem, olhando aqui as linhas, né, de longo prazo, a média de 21 períodos volumétrica tinha caído, encontrou um suporte, né? O preço tinha encontrado suporte aqui em 233, é difícil passar, né, cair abaixo dela. Ele veio de baixo, tá certo? A média de 50 ainda está bem distante, 55, certo? Apesar de ela ter caído um pouco, ela está bem distante da 233. A de 21 caiu aqui, ou seja, indica de fato uma possibilidade de retomada, mas ainda não é certeza, tá? Aqui ainda não está num quadro de alta, está num quadro de incerteza, certo? As linhas estão um pouco horizontalizadas, então não existe ainda indicativo de alta concreto. Ou seja, a gente deve conviver aí com uma lateralidade por mais tempo. Muito bem, agora a bolsa, né, brasileira. Aliás, a bolsa com todos os seus índices, acredito que sem exceção, caíram. Que é o que a gente falou que ia acontecer, certo? Nós dissemos que o movimento tinha sido forte devido a uma elevada entrada de dólares por conta da fuga dos dólares do mercado japonês, né? O mercado japonês que trabalhava com taxa zero de juros acabou colocando uma taxa de juros e isso, né, todo mundo que trabalhava ali vendido a descoberto, né, sem custo, né, de graça, acabou tendo que liquidar suas posições. Então foi uma liquidação forte no mundo todo e acabaram entrando no Brasil, que apesar de estar muito arriscado, né, ainda era menos arriscado do que outros locais por aí. O que aconteceu agora essa última semana, já há alguns dias, talvez mais do que uma semana, é a briga aí do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, com a suspensão do X, né, o antigo Twitter, e a ventilação aí por parte do Musk Musk, né, de uma série de documentos que foram documentos legais, né, que foram colocados de maneira sigilosa aí, com certas denúncias e tudo mais. Isso está causando algum tipo de incerteza nos investidores com relação ao mercado brasileiro, certo? Que não é para menos, né? Eu já tenho dito desde a virada do governo que não dava para confiar muito na bolsa de valores brasileira, porque ela ia sofrer, né? Vocês estão vendo aqui a Petrobras, por exemplo, que eu sempre falo, né? Ela ainda está bem em termos de bolsa, né? Mas eu sempre falo, ela vai ser loteada, vai haver toda aquele problemática que houve na Lava Jato que foi abafado, né? Infelizmente foi abafado, né? Mais recentemente, mas vai voltar a acontecer, é modus operandi de quem está no governo dessa vez. Então, dito tudo isso, né, houve uma esticada forte, a gente já tinha aí uns indicativos, se eu não me engano era só esse daqui, de contenção, né, e o mercado, como a gente disse, tinha que lateralizar e corrigir um pouco. E ele lateralizou e corrigiu um pouco. Tá exatamente como dissemos. O quadro aqui ainda é de alta, mas com possibilidade de virada. Os respingos já adentraram na boca do crocodilo. Já existe indícios de possível virada, mas ainda não é concreto. Na mordida do crocodilo, esses indícios são mais fortes ainda, né? Porque o preço vem caindo desde a última quinzena, né? Ele já estava por aqui, né? Já vinha caindo. Então nós já dissemos que tinha que cair, né? Iria cair. Tudo indicava que iria lateralizar e cair um pouco, que foi exatamente o que aconteceu. Não foi muito, a queda não foi muito elevada na última quinzena, né? Mas ela pode se pronunciar bem mais.
O Maximus, ele já está ainda mais pro lado negativo, tá? Tá bem forte no negativo, apesar de ter uma pequena aceleração aqui no último ponto, ou seja, uma contenção da queda, certo? Mas o indicativo aqui é de continuidade da queda, tá? Mas não tão forte assim. Então pode ser que ela ande de lado por mais algum tempo, certo? Como pode ter alguns espasmos de alta. Às vezes tem alguma realização de lucro de quem operou a descoberto, né? Vendido, e existe alguns espasmos de alta, tá? Mas o momento não é razoável, apesar das ações brasileiras estarem baratas, a situação econômico-fiscal, para não dizer da política, do Brasil não é boa. Não é um mercado confiável. E se não tem estrangeiro operando na Bolsa Brasileira em quantidade suficiente, ela cai. Tá? Porque quem move a nossa bolsa são os estrangeiros. 50% da movimentação, pelo menos, da nossa bolsa, vem de fora do país. Tá? A gente não tem um país que investe realmente em bolsa. Então vem de fora, não adianta. Tá? E se o mercado externo, os investidores externos, estão avaliando risco no Brasil, eles não vão estar aqui. Tá? Ou eles vão estar aqui vendidos, né? Ou seja, acreditando na baixa. Né? Se você não entende como que é operar vendido, é algo que precisa ser entendido se você quer operar em bolsa. Mas você pode vender um ativo a descoberto sem tê-lo e ganhar na queda. Só que para isso você tem que dar garantias financeiras. Tá? Basicamente é isso. Pois bem, na visão de mais longo prazo, a gente vê que a configuração aqui, média de 21, de 55 e 233, ainda é de alta. Tá? Ainda é de alta. Então, cuidado. Tá? O mercado ainda não virou. Tá certo? Ele pode virar, mas ainda não virou. Ok? Certo. Então vamos lá. Aqui às vezes eu olho para cima porque eu estou olhando para uma tela que eu tenho aqui superior. Dólar. O dólar, como a gente falou, tem que subir. Né? Ele estava num suporte mediano. A situação da bolsa não era boa. Estava entrando recursos. O dólar tem que subir. Tem jeito. Tá? O dólar é um ativo que é muito previsível. É razoavelmente previsível. Ele tinha que subir, ele subiu. Tá? Subiu 3,22 na, na quinzena. Certo? Teve um suporte aqui, que é onde a gente estava. Teve mais um suporte aqui, ou seja, um espasmo aqui que voltou, mas ele encontrou suporte e continuou subindo. Tá? A mordida do crocodilo ainda é de alta, mais tímida ainda, mas ainda é de alta. E o Maximus, tímido também, mas ainda é de alta, apesar do índice de deslocamento estar negativo. Tá? Ou seja, ele está dando uma retração, ele está dando uma pausa. Né? Pode ter uma lateralizada aqui, é um rompimento do pântano, como a gente chama aqui, nessa essa nuvem aqui verdinha. É um que a gente chama de pântano, né? As linhas base do crocodilo, que não são as do jacaré, que é do Bill Williams, é uma versão aprimorada no nosso entendimento. E uma coisa importante, ó, as bandas de Bollinger estão fechando, tá? Estão fechando. Isso indica que que a gente pode ter se ela fechar mais, né, a gente pode ter uma explosão, ela já está, aqui a normalizada está em -12, normalmente ela deveria parar no zero, então, ou seja, ela está bem fechada, bem comprimida em relação ao histórico dela, certo? Ela pode, pode ter uma explosão, tá? Pode ter uma explosão, provavelmente terá. Nossa visão, pequena lateralidade aqui e movimentação para cima. É isso que a gente vê. Tá? Deve ter uma movimentação para cima mais razoável. E não sabemos ainda, não dá para dizer que ele rompa esse topo. Tá? Nem esse daqui. Esse daqui eu acredito que rompe. Esse daqui, talvez ele dê uma segurada antes de conseguir passar. Mas o movimento tende a vir pelo menos até aqui. Essa é a minha visão. Tá? É um bom momento.
Na visão de mais longo prazo, né, as linhas aqui, a gente vê que é uma configuração de alta já há algum tempo, desde aqui. A média de 21 está cruzando a de 55, ela não vai aguentar entrar, né? A 55 super afastada da de 233, ela não vai aguentar entrar. Isso daqui vai reagir, vai pipocar para cima de novo, certo? Então, movimento estrutural continua de alta. Pode ter lateralidade, provavelmente terá, mas o movimento estrutural é de alta. Criptos, né? Como a gente falou, deveria continuar lateralizado com uma ligeira baixa. Uma ligeira baixa. Foi exatamente o que aconteceu. Continuou lateralizado com uma ligeira baixa. Ainda não tem motor, ainda não tem energia para movimentar este mercado. Eu diria muito claramente para vocês, nesse nível aqui, eu, pessoalmente, sou comprador. Tá? Sou comprador. Eu gosto muito do ETF Hash, por isso que eu coloco ele aqui. Eu prefiro investir no, no- na base dele, que é o mesmo ativo lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, mas se você não tem essa habilidade, pode pegar o Hash 11 aí. Minha visão é que vale a pena comprar. Pode cair mais? Pode, mas dificilmente, se você mantiver a calma, você vai perder dinheiro com esse ativo. Tá? O movimento aqui, ó, é muito lateralizado. Tá muito lateralizado. Então, não há muito o que se falar. Porém, a volatilidade também está muito comprimida. Excessivamente comprimida. Tá? E quando ela está excessivamente comprimida e começou a abrir, ela começou a abrir depois dessa compressão aqui, mudou de cor, existe uma possibilidade forte de um movimento explosivo. Tá? Vai acontecer? O futuro nos dirá, né? Os próximos dias nos dirão, na próxima quinzena a gente olha para isso. Mas existe uma forte probabilidade. Ok? Provavelmente vai ser para cima essa explosão. Acho difícil ler para baixo. Aí então a gente tem agora a sequência de índices de bolsa, né? Aqui é o agro. O agro caiu bastante, 3,25, sofreu bastante. E a tendência é de continuidade da queda, apesar de estar chegando num suporte muito forte, que é a mandíbula do crocodilo, a linha base vermelha. Tá? E o final aqui do barranco, né? Que é o barranco do pântano, fugiu o nome aqui, né? Que é essa linha aqui ligeiramente bege, aqui um begezinho aqui. Então aqui é um suporte muito forte, ele pode encontrar suporte e voltar, mas tudo nos indica a mordida do crocodilo e o Maximus e a visão aqui, leitura gráfica, que ele tem mais força para continuar caindo. Possivelmente, ó, chegando nessa linha aqui que vem daqui, passa aqui e passa aqui, ou seja, ele pode vir mais ou menos por aqui, é a nossa visão para esse índice aí, o que leva a todas as ações que estão nele, certo? Depois a gente tem o financeiro que teve aquela alta maravilhosa, né, que a gente comentou na última quinzena, ele parou, né? Ele não consegue sustentar, ele chegou aqui e não tinha mais para onde ir, né? Ele quase bateu na terceira volatilidade, o preço não passa da terceira volatilidade, a não ser num gap entre 2 dias, onde tem uma mudança muito grande de estado ou há uma notícia muito forte, tá? Não passa da terceira volatilidade. Não, não passa. Tá certo? E tinha chegado também Bollinger que já estava se contraindo. Já estava se contraindo. Né? A linha roxinha aqui mostra contração. Né? Aqui está amarelinha, né? Igual a essa aqui. O dourado, na verdade, né? Ela estava aumentando, mas aí começou a contrair. Tá certo? Passou dos 95% e começou a contrair. Aqui já estava contraindo, né? Tá um magenta. E aqui entrou abaixo de 95%. Né? Às vezes eu olho aqui embaixo porque está fora dos preços, aqui é mais fácil de ler do que aqui, mas a cor é a mesma, em cima e embaixo sempre. Começou a contrair aqui, ó, nesta linha aqui. Ó. Quando começou, o preço segurou. Tá? Então, assim, nossos indicadores são muito assertivos. E essa coloração aqui ninguém tem. Né? Ninguém tem. Tá certo? A mordida do crocodilo
mostra um fechamento, lateralização. O Maximus mostra um fechamento aqui também, possível lateralização. Esse preço deve continuar lateralizado para uma ligeira queda, certo? A configuração gráfica ainda indica alta, mas ela já está com bem pouca energia para conseguir subir. A não ser que aconteça alguma coisa extra, ele deve continuar lateralizado para uma ligeira queda. Ok? Depois a gente tem o índice de consumo, caiu forte também, encontrou o suporte na mandíbula do crocodilo. Tá? É normal encontrar esse suporte aqui, ele deve lateralizar um pouco, mas aqui está mais forte que lá no agro, está com mais força para baixo. Então isso daqui deve continuar caindo. Ele vai sofrer um pouco para passar da média de 233. Né? Vocês veem que aqui ó, encontrou resistência aqui, encontrou resistência aqui, encontrou resistência aqui, ele vai sofrer para passar. Tá? Ele deve encontrar um suporte forte aqui, que deve subir um pouco antes de conseguir romper. Caiu 3,95, que não é uma queda negligenciável, é expressivo, certo? Depois vem os elétricas, né? As elétricas caiu um pouco menos, 1,19, as elétricas são mais resilientes, já encontrou um suporte, mas ainda tem uma configuração de queda aqui. Tá? Ainda tem uma configuração de queda mais amena. Pode ser que ele lateralize e continue caindo devagarinho, mas a configuração ainda é para baixo, certo? Aí vem os materiais básicos, né, que estão aqui encontrando, na verdade, resistência na linha de 233. Ó. Encontrou, bateu aqui, né, veio aqui, cruzou, bateu aqui, foi, cruzou, tendência de baixa. Ela tentou passar, não conseguiu, tentou passar, não conseguiu, caiu mais, tentou, aqui, duplo topo, né? Bateu aqui, vai para baixo. Tá? Tendência de baixa, vai continuar caindo. Tá certo? Só que ela está contraindo, talvez não caia tanto. Talvez caia aqui até o limite do barranco e volte a dar uma subidinha, uma lateralizada. Certo? Depois vem as utilidades, também estão bem resilientes à queda, né, como as elétricas. Encontraram já um suporte aqui nos dentes do crocodilo, certo? Toda a configuração continua sendo de diminuição, de baixa, certo? Ela deve lateralizar um pouco e voltar a cair, provavelmente vai encontrar outro suporte aqui na mandíbula do crocodilo, certo? A não ser que algo mude no caminho, como eu já falei antes. Depois a gente tem aqui as industriais, né? Também costumam ser um pouco mais resilientes, mas caíram até um tanto mais. Ainda não identificaram suporte, né? Não há indício de que ela identificou suporte aqui. Pode ser que ela continue caindo mais, mas ela pode, pela configuração que eu vejo aqui na mordida do crocodilo, ela pode encontrar um suporte aqui e parar um pouquinho, mas vai continuar caindo, certo? As médias e grandes indústrias, idem, né? Muito parecido, a leitura é muito parecida. Ela ainda não demonstrou suporte, mas ela pode encontrar um suportezinho aqui, né? Porque ela não tem tanta força para cair, mas vai continuar caindo, muito provavelmente, ou lateralizando pelo menos. Depois as pequenas, que são bem voláteis, né? Elas sofrem bastante com o aumento de juros e caíram, encontraram suporte na linha da mandíbula, né, a linha vermelha, e também estavam passando pela 233 períodos, né, volumétrica 233 períodos. Ela deve parar um pouquinho mais aqui, né, pode lateralizar um pouquinho mais, se bem que a mordida do crocodilo está bem forte para baixo, o Maximus nem tanto. Né, o Maximus nem tanto. Então ela pode lateralizar um pouco, mas o movimento é para baixo, você vê que ela caiu 3,74, é uma queda expressiva, tá? Ela provavelmente continua indo para baixo. Depois vem aqui os fundos imobiliários, milagre, ele subiu, né? Mas bem lateralizado, tá? Eu gosto de fundos imobiliários, mas o mercado brasileiro não está muito propício para isso. Olha só a lateralidade do Maximus, sem força nenhuma, nenhuma. A mordida do crocodilo com alguma força altista, né, para cima, mas bem lateralizado também. Ou seja, não dá para confiar muito, tá? Eu no mercado desse daqui eu permaneceria de fora. Ok? Muito bem, então, essa foi a nossa visão quinzenal do mercado brasileiro, tá? De 4 de setembro. E a gente volta no dia 18 de setembro com mais uma versão dessa daqui. Vamos ver se, mais uma vez, nossa leitura, né? A nossa visão se confirma, né? Como tem se confirmado. Vocês veem que o nosso método é muito assertivo, muito forte, muito preciso
para leitura quando você sabe utilizar. Ok? Logo, logo tá saindo aí umas novidades para você aprender o nosso método. Fica ligado. Um abraço. Até mais.